mensagem agora. Então, a gente vai começar agora com a quarta oficina, né, de apoio para a elaboração de planos de mobilidade urbana. Hoje a gente vai tratar sobre transporte público e como incorporar desde diagnóstico, prognósticos e metas para o transporte público nos planos de mobilidade. A gente está hoje com o Guilherme Petzold, que é coordenador de mobilidade urbana da WRI, que vai falar fazer uma apresentação inicial muito focada nisso, né, de coleta de dados, diagnósticos e como elaborar esses processos. E depois temos a participação aqui do Tácito Pio da Silveira, que é da SP Trans, que é um dos coordenadores do Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo, que vai falar um pouquinho também como foi esse processo lá dentro da SP Trans e envolvendo vários atores de São Paulo. Lembrando que esse é sempre uma conversa aqui, então tem as apresentações, mas fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar, enfim, super horizontal. Então, Guilherme, já passo para você, pode apresentar sua tela e fazer suas considerações iniciais. Perfeito, então, muito obrigado, Tainá, pela introdução, obrigado pelo convite para estar participando aqui hoje, né, e compartilhando um pouco da experiência do WRI Brasil com o transporte coletivo, né, e com a elaboração de planos de mobilidade. Sei que alguns dos meus colegas já participaram em oficinas anteriores, né, então a gente vai dar aí essa continuidade, né? Então, vou aqui compartilhar a minha tela. Eu imagino que vocês já estejam vendo, né? E que nem a Tainá falou, né? Havendo qualquer pergunta, por favor, se sintam livres a me interromper, parar, né? Não vou conseguir acompanhar mãos se eventualmente estiverem levantadas, mas fiquem bem à vontade mesmo para privilegiar aí essa conversa, né? Muito mais do que fazer uma exposição longa, né, e demorada, é muito mais uma questão de troca, onde eu vou trazer só mais um panorama geral, né, para iniciar esse debate. Então, que nem a Tainá já falou, né, eu sou o Guilherme, sou coordenador de mobilidade urbana aqui pelo WRI Brasil, onde eu já atuo há 10 anos, né, nesse tema. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do transporte coletivo de qualidade. Mas, antes de começar, né, eu queria fazer uma rápida enquete com vocês, né, sobre como vocês normalmente se deslocam pela cidade. E, para isso, eu separei essa dinâmica que está aí na tela. São 3 perguntas muito rápidas, também um pouco para entender. Vocês podem apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela, que vai levar vocês direto para o link, ou também entrar em www.mente.com, né, e digitar ali o código numérico 72292947, né, que é mais para entender um pouco de onde cada um tá falando, né? Eu já sei que o Tácito está em São Paulo, mas onde vocês estão, e também entender um pouco do porte dos municípios e talvez um pouco sobre a experiência de deslocamento de cada um de vocês. Então, podem acessar tanto pelo QR Code quanto pelo código, né? Eu também vou contribuir com a minha própria resposta aqui, né? Vou deixar na tela e depois a gente faz essa conversa. Pelo jeito, não consigo entrar pelo QR Code porque está batendo muito sol na minha tela. Bom, acho que já deu aí um tempo suficiente para a gente dar uma olhada nas respostas. Então, temos
São José dos Campos, Sabará, em Minas. Aliás, estou em Belo Horizonte nesse exato momento. Não que seja perto de Sabará, mas é o mesmo estado. Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Caxias, conterrâneos, então. Sobre a questão do deslocamento, vamos ver. Então, antes, a gente tem alguns aí que a maior parte, um pouco mais da metade, indo de transporte sustentável, né, coletivo ou bicicleta, e também algumas pessoas de automóvel e moto. E hoje, olha só, a patinete. E ainda uma boa parcela aí trabalhando de casa, né? Mas para só fazer um aquece, né, e a gente começar a trocar um pouco em cima disso. Mas dando sequência, então, à nossa apresentação, ou melhor, começando a apresentação, agora que a gente já entendeu um pouco do padrão de deslocamento de cada um, eu queria primeiro, com certeza, vocês já viram na primeira oficina, toda a questão da Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas eu queria trazer novamente a pirâmide invertida e mostrar onde o transporte coletivo se insere aqui dentro, né, bem na faixa intermediária. Então, a gente viu que tem pedestres, ciclistas em cima, transporte coletivo ali no meio e depois o de carga e o individual motorizado, né, caracterizando aí a ordem pelas quais os modos de transporte devem ser priorizados nos nossos planos. Mas, quando a gente fala desse meio de transporte, né, o transporte coletivo, que está bem ali no meio da pirâmide, a gente também precisa entender que o momento pelo qual ele passa, né? E esse momento de crise dentro do transporte coletivo, né? A queda de demanda, ela já era uma realidade, né? Muito antes da pandemia, mas o que aconteceu foi que com a pandemia, né, se acentuou a curva com que essa crise vinha chegando, né, nos sistemas de cada uma das cidades. E hoje a gente está muito nessa luta por fazer com que o transporte coletivo sobreviva, né? Especialmente quando a gente fala de cidades de médio ou pequeno porte, né? Como conseguir manter essas operações. E muitas cidades aí realizando intervenções nos seus sistemas e uma operação direta, né? Mas o que a gente precisa entender é que ele é fundamental, né? Ele é estruturante, né? E ele promove o acesso a oportunidades, especialmente de grande parte da população brasileira, especialmente aquelas mais vulneráveis. A gente realiza uma pesquisa de satisfação, né, periodicamente com algumas cidades da qual o WRI dá apoio, e a gente identificou através dessas pesquisas que, antes da pandemia, 50% dos passageiros do transporte coletivo eles eram passageiros cativos, né? Tinham no transporte coletivo a sua única opção de deslocamento para acessar essas oportunidades, né? E hoje, se a gente for pensar que houve muitos indo para o trabalho remoto, fazendo uma migração em função dessa mudança de percepções sobre os meios de transporte, a expectativa é que esse número tenha, inclusive, aumentado, né? E que nem o que eu falei já antes, né, ou adiantei um pouquinho, dentro do WRI a gente trabalha muito que o futuro do transporte coletivo, na verdade, a gente está passando aí por 3 etapas. A primeira, né, que é a que a gente está agora, embora a gente também já esteja planejando a segunda, é a questão justamente da sobrevivência, né, para garantir a continuidade do serviço, né? A gente aí acaba de ter um novo layer de complexidade com a questão dos preços do diesel subindo, né, absurdamente, todo dia tendo de ser renegociados para manter enfim, a operação vigente. A gente tem, então, essa segunda etapa, que a gente chama da renovação, né? O repensar do transporte coletivo, e acho que hoje tem muitas cidades que estão avaliando seus contratos de concessão, o que precisa ser repactuando eles, né, economicamente, mas também utilizando essa oportunidade para, eventualmente, adicionar novos indicadores esses talvez olhem mais para o lado da percepção dos passageiros com o transporte coletivo e não só da questão mais operacional. E uma terceira etapa, então, que seria essa questão de prosperar, né? O resultado dessa transformação, dessa reimaginação ou reinvenção do transporte coletivo. E, claro, todas essas etapas passando muito com o planejamento no foco do cliente, né? Que nem eu comentei antes, saindo um pouco
do ponto de vista mais operacional, que sim, também é muito importante, né? Mas entendendo um pouco mais das dores, né, desse cliente, né? O que ele percebe como fatores da qualidade que sejam pior avaliados, quais que eles dão mais importância, para assim a gente conseguir basear a nossa tomada de ação, né, a definição do que vai ser incluído de ações dentro do plano de mobilidade urbana, e aí eu já estou avançando muitos slides, mas considerando essa percepção das pessoas acerca do sistema. E aqui, né, ao longo de toda a nossa conversa, né, eu vou me basear muito na experiência que o WRI tem a partir do grupo de benchmarking Quali-ônibus, né, que hoje é composto por 24 participantes de norte a sul do país, né, na sua maioria prefeituras, mas a gente também tem alguns operadores, né, o que ajuda a trazer visões complementares a esse debate, e também tem o apoio de alguns facilitadores, inclusive, né, o apoio da FMP. Né, e pelo que eu vi das respostas iniciais de vocês, algumas das cidades que hoje estão aqui nessa oficina também fazem parte do grupo. É o caso de São Paulo, de São José dos Campos, né? E, bom, Porto Alegre, mas aí Porto Alegre eu que coloquei o nomezinho. Então, indo mais para frente, né, aqui eu só falo um pouco sobre o grupo e desse foco no cliente que a gente vem muito dando, e indo, de fato, passando dessa fase mais introdutória da apresentação para a parte mais prática e mais focada no objetivo dessa oficina, eu queria conversar um pouco com você sobre como definir, né, essas ações de qualificação do transporte coletivo. Bom, eu sei que vocês já passaram pelo passo a passo, né, da elaboração do plano de mobilidade urbana, né, na primeira oficina, esses 7 passos que compõem, enfim, compostos por diversas atividades que não necessariamente precisam ser seguidos na sua ordem, mas que precisam estar presentes no processo de desenvolvimento do plano, né? Mas aqui hoje a gente vai falar muito do passo 4, o de elaboração, que tem como etapas a caracterização e diagnóstico, os cenários e avaliação de impactos, a formulação e avaliação de propostas, o programa de ação propriamente dito, os indicadores de desempenho que vão nos ajudar a monitorar para ver se a gente está de fato alcançando o que se propõe, e também a questão da consolidação do plano. Claro, tudo isso vai numa visão holística de mobilidade urbana, que eu vou mostrar, mas a gente vai dar ênfase aqui àquelas que são mais caras, né, ou mais correlatas ao transporte coletivo. Bom, então, falando da primeira atividade, né, a caracterização e diagnóstico, essa atividade, basicamente, ela consiste em entender, né, o cenário atual da mobilidade das cidades, né, por meio dessas pesquisas, né, e também de algum conhecimento tácito que, eventualmente, se tenha. Né, e a escolha de quais pesquisas se realizar, né, ela vai depender de uma série de fatores que vai ser preciso levar em consideração. Né? Ela vai depender, então, da complexidade do sistema de transporte, dos recursos humanos e financeiros disponíveis no município e também dos prazos. Então, eu vou falar um pouco mais para frente, né, da gama de pesquisas que pode ser realizado, mas não quer dizer que todas as cidades vão ter que aplicar exatamente o mesmo conjunto de pesquisas. Né? Essas pesquisas, a definição delas, vai depender muito desses 3 fatores que eu elenquei aqui. 4, né? Porque recursos humanos e financeiros eles são um pouco distintos. E passando brevemente, né, eu trouxe lá dentro do passo a passo, do 7 passos que vem, eles começam falando um pouco dos dados que vão precisar ser levantados, os existentes, né, os secundários, que são muito importantes para a formulação de cenários e projeções, as questões de uso do solo, que também vão ser preciso levantar, as questões de sistema de transporte, que aqui eu vou um pouco mais no detalhe, um pouco mais para frente, mas assim procurei trazer para ficar tudo consolidado numa mesma apresentação, que vocês depois possam consumir com calma e olhar no detalhe. Talvez essas partes não são tão afins ao transporte coletivo. E daí as questões de infraestrutura, né, ambiental, cada vez mais latente, e a opinião pública. Eu vou frisar muito essa importância das pesquisas com as pessoas, né, com os clientes do sistema, essa escuta que é de extrema valia na hora da tomada
de decisão e também que tem tudo a ver com a participação social, que foi o tema de uma oficina anterior que vocês também já tiveram. Então, olhando um pouco mais focado para o transporte coletivo, né, quais são essas informações, essas características e indicadores do transporte coletivo que precisam ser levantados? Bom, eu preciso primeiro entender qual é a minha rede atual, né? Então, o itinerário, os pontos de parada, a tabela horária, né? Essas questões mais físicas, se estiverem ainda geolocalizadas em formato de shape para olhar no Google Earth ou em outros softwares de SIG, né? Ainda melhor. Né? E aqui vem um primeiro ponto que, claro, vai variar muito de município para município, mas que é essa padronização desses dados no formato de GTFS, né, onde tu consegue inserir, que é o que possibilita aplicativos como o Moveit ou o Google Transit funcionarem, né? Essa alimentação por uma padronização, um fornecimento em formato padronizado dos dados, né, que ali vai possibilitar a questão das rotas, paradas, frequências, horários, etc. Né? Mas eu também preciso levantar a questão da infraestrutura viária e de dados de oferta e demanda, né? Como hoje o meu transporte coletivo opera no dia a dia, né? E nisso eu vou talvez não, eu vou trazer a primeira inserção da experiência do grupo de benchmarking Qualiônibus aqui para dentro da nossa conversa, que são os nossos indicadores de qualidade padronizados e que são utilizados dentro do grupo. Basicamente, o que a gente faz dentro do grupo, né, a gente coleta uma série de indicadores e de informações sobre o sistema distribuídos em 18 aspectos da qualidade, como a gente chama, que cobrem desde acesso ao transporte, a disponibilidade, rapidez, confiabilidade, uma série de atributos de conforto, né, não só dentro dos ônibus, mas também dos pontos de parada e terminais, que é o primeiro contato dos passageiros com o sistema, né, são onde eles vão ficar esperando para, de fato, ingressar no sistema do transporte coletivo, as questões de informação e atendimento, segurança, tanto a viária como também a segurança pública, né, esse é um aspecto que muitas vezes, como a segurança pública influencia nos nossos padrões de deslocamento, especialmente quando a gente está falando aí de questões de gênero e mobilidade urbana, né, e essas percepções, como elas são completamente distintas, enfim, gastos e outros aspectos financeiros. Aqui tem uma lista compreensiva de todos os indicadores de nível 1, né, que, enfim, a gente acaba coletando entre as cidades que compõem e que são muito interessantes e importantes para essa etapa de caracterização e diagnóstico do transporte coletivo quando uma cidade for elaborar o seu plano de mobilidade urbana, até porque elas vão representar a linha base, né? Como é que hoje opera e como é que eu quero que opere no futuro. Então, eu preciso entender qual vai ser essa mudança em termos do desempenho do sistema, né? E aqui também tenho algumas outras informações em relação ao sistema que precisam ser, que são interessantes de serem levantadas para poder fazer essa caracterização e diagnóstico. Bom, passando um pouco da parte de indicadores e informações e indo para as pesquisas propriamente ditas, de novo, eu vou dar um panorama, né, geral, não vou chegar a entrar nos detalhes disso, existe bastante literatura disponível quanto a cada uma dessas, quer dizer, quanto todas elas não, né, mas bastante informações disponíveis, especialmente em materiais mais acadêmicos, né, mas quais são as pesquisas que são tradicionalmente feitas, né, ou importantes de serem feitas? A gente tem a tradicional sobe e desce, né, seja por senha, onde a gente vai ter alguém na porta de embarque, outros fiscais na porta de desembarque para conseguir fazer essa matriz, ou por contagem por câmera e sensor, né, que ultimamente também vem sendo realizado, vem sendo testados, né, em alguns sistemas, ainda em caráter mais experimental. A gente tem a pesquisa OD do transporte coletivo, que daí pode consistir na questão da bilhetagem eletrônica, ou também até mesmo feita por telefonia móvel, e a gente tem a pesquisa OD completa, né, que daí expande o escopo para além do transporte coletivo e olha para o sistema da cidade como um todo.
a EDOM, né, tradicionalmente, a domiciliar, há por polo gerador de viagens, mas não tão usual, né, mas que a cidade do Recife aplica. Então, a cada 2 anos é pedido os polos geradores de viagem, ou seja, instituições de ensino, torres comerciais precisam, quer dizer, grandes empregadores precisam fazer essa pesquisa com seus funcionários ou estudantes, né? Também por telefonia móvel, que até recentemente Joinville aplicou uma pesquisa nesse padrão, né, na cidade, e a online ou por aplicativos que vêm sendo testados, cada uma com seus prós, cada uma com seus contras, com limitações ou questionamentos metodológicos distintos, né? Para além disso, a tradicional ocupação visual, né, olhando dentro dos ônibus e dando aquela nota de 1 a 5, dependendo de quão cheio eles estiverem, e as pesquisas com os clientes, seja pesquisas mais estatisticamente válidas, né, como uma pesquisa de satisfação com o cliente, onde faz uma amostra probabilística e tem um caráter mais quantitativo, né, ou pesquisas mais qualitativas e sem essa robustez metodológica através de grupos focais sobre transporte coletivo, que pode abranger desde uma pesquisa focada a atuais clientes a grupos focais que buscam entender por que determinados clientes deixaram de usar o transporte coletivo ou ainda dar ênfase nos não clientes e o que levariam eles a ingressar no sistema, né? Então, né, falando sobre pesquisa, que eu vou entrar no nosso segundo ponto de inserção da experiência do grupo de benchmarking, né, a questão da pesquisa de satisfação, né, que também é uma ferramenta utilizada pelas cidades que compõem o grupo, onde basicamente o que nós fazemos é junto às cidades, né, indicar a aplicação de um módulo básico, onde se entende o perfil de uso do sistema de transporte coletivo, se entende o perfil do cliente e se avalia esse sistema através do nível de satisfação para 16 fatores da qualidade distintas, né, além de algumas perguntas complementares de concordância. E, havendo interesse de determinadas cidades, pode-se também adicionar módulos detalhados para ou analisar mais a fundo a questão de determinados fatores da qualidade, ou também se avaliar questões de concordância ou problemas, ou a percepção sobre a evolução da qualidade do sistema ao longo dos anos, entre outros. Então, aqui são os 16 fatores da qualidade pesquisados. Além disso, se tem uma pergunta sobre a satisfação geral, e que estão alinhados com os indicadores de qualidade que eu já havia comentado anteriormente. E como resultados concretos, né? Ok, eu aplico pesquisa, mas eu não posso deixar que essa série, não só para pesquisas, né, mas também para os indicadores como um todo, eu não posso deixar só que eles virem uma série de dados sem dar de fato um tratamento, traçar um plano de ação com base neles. E isso é o que vai subsidiar muito a escolha de boa parte das ações previstas dentro de um plano de mobilidade urbana ou para garantir a qualificação do sistema. Quando a gente aplicou em Curitiba, uns anos atrás, a gente identificou lá que a questão da segurança pública era muito mal avaliada, né? E, em função disso, se resultou que lá na cidade foi realizada essa campanha do busão sem abuso, né? Para justamente coibir, né, e fazer uma ação de combate ao assédio sexual dentro do transporte coletivo. Para além disso, né, como posse dos dados da pesquisa, também se fez uma modernização e ampliação do cartão de transporte, uma intensificação das ações da Guarda Municipal, né, e o uso de monitoramento nas ações de segurança pública. Vocês vejam que, de fato, segurança pública lá se apresentou como um dos fatores da qualidade que não eram, enfim, tinham um desempenho pior frente aos outros 15 analisados. Uma outra
resultado concreto, né, que isso gerou dentro do grupo foi que o conforto nos pontos de ônibus também se mostrou como um desses requisitos que eram mal avaliados, usualmente, não só numa cidade em específico, mas em todas no geral. Isso nos levou a vir para cá, né, porque eu estou em Belo Horizonte hoje, para justamente entender um pouco sobre como a cidade tinha feito uma concessão dos seus pontos de ônibus, né, de forma que uma empresa que ganhasse o edital era responsável por implementar esse abrigo, né, e realizar a manutenção dele, e como contrapartida poderia explorar comercialmente. Eu sei que São Paulo também fez uma ação nesse mesmo sentido, né, e outras cidades hoje caminham nessa direção. Até mesmo uma das cidades que a gente trouxe para cá naquela oportunidade foi Fortaleza, e esse ano eles implementaram os primeiros abrigos piloto como resultado dessa missão técnica. E, por fim, também como questão de pesquisa, né, a gente tem a questão dos grupos focados. Então, como eu tinha falado, é uma pesquisa muito mais, é uma pesquisa qualitativa, né, onde a gente prima pela justamente a conversa com poucas pessoas, mas de uma forma mais aprofundada e aberta, né, para entender muito os pontos de vista de uma diversidade de pessoas, né? Ela, como eu tinha dito antes, não tem uma relevância estatística, né? Mas ela serve para aprofundar, reforçar e contrapor esses pontos de vista, né? E serve como um espaço de escuta do poder público com a população mais direto. Bom, todos esses pontos que eu falei até agora, da coleta de indicadores, da realização de pesquisas, elas compõem a etapa 4.1 dentro do plano da elaboração de um plano de mobilidade urbana. Né? Indo em frente para a questão dos cenários e avaliação de impactos, a gente tem que, como principal objetivo dessa atividade, a construção desses cenários de mobilidade urbana, né, com base nessas projeções, sejam demográficas, econômicas, sociais do município, né, também o que se prevê dentro do plano diretor, né, e onde a gente também tem que dar esse olhar de equidade social. Essas análises de avaliação de impacto, elas podem tanto serem feitas de forma mais simples, né, como após definida todas as ações, realizar um mapeamento dessas intervenções dentro da área do município, para que isso seja mais claramente comunicável para a população, porque existe a comunicação técnica, né? Então, o que os técnicos entendem, mas como eu consigo levar aquilo para que a minha população também entenda tudo que está previsto e planejado dentro do plano, né? E elas também podem compor uma reflexão mais empírica e informal sobre o que pode ocorrer nesses diferentes horizontes de prazo. Ou também serem feitas uma análise mais robusta, que daí provavelmente passa pela contratação de uma consultoria especializada para realizar essas simulações com base no modelo 4 etapas. Talvez aqui seja um dos pontos, aquele que eu falei no início, né, que não necessariamente as atividades elas precisam ser seguidas de forma linear, né? Eu particularmente entendo que a formulação e avaliação de propostas vem antes da avaliação dos diferentes cenários, né? Mas nesse momento aqui a gente vai justamente fazer essa proposta de quais intervenções vão ser realizadas, ou vão ser, no caso, planejadas para que sejam avaliadas nos cenários, planejadas para qualificar a mobilidade urbana das nossas cidades e torná-las mais sustentáveis, né? E aqui, para essa tomada de decisão, né, é importante contar com a participação da sociedade, seja para questão de sugestões, né, seja para uma avaliação, ou seja uma questão mais de escuta, né, uma colheita desse tipo de informações. E que ações são essas, né, que podem estar previstas dentro do nosso plano de mobilidade urbana? Bom, uma delas, né, é a questão da infraestrutura dedicada, né? Então, onde é que eu tenho as avenidas com uma maior frequência de ônibus passando por ali, né? Um maior número de ônibus passando por ali. Cabe implementar uma faixa de transporte coletivo, né? Ela vai ser uma faixa segregada, como essa do BRT, ou vai ser uma faixa dedicada, onde eu tenho normalmente a pintura azul com alguns tachões, né? E uma sinalização
junto ao meio-fio, né? Ela vai ser o dia todo ou vai ser o horário de pico? Quais são a característica ali da via? Ela permite caber, né? Qual vai ser a rede que eu vou dar? Porque se eu só fizer uma faixa num ponto muito específico e ela não tiver continuidade, talvez eu não consiga atingir os benefícios que eu estou almejando, né? Então, essa priorização do transporte coletivo, e aqui talvez seja o item mais central, né? Porque é ele que vai garantir a confiabilidade do sistema, ele que vai garantir a velocidade, né? Que eu consiga priorizar, de fato, o transporte coletivo, que um ônibus padrão transporta aí 80, 90 pessoas, enquanto a ocupação do veículo normalmente gira ao redor de 1,2 pessoas, né, em cada veículo. Talvez aqui seja o ponto mais nevrálgico, mas também um dos mais sensíveis politicamente falando, né? Essa destinação de uma faixa dedicada ao transporte coletivo. Ela passa por prever ações que deem acessibilidade ao sistema, mas a gente não está falando só da acessibilidade, só entre muitas aspas, obviamente, da acessibilidade universal previstas na 90/50, mas também na acessibilidade de como as pessoas chegam até os pontos de parada, os terminais de transporte coletivo, como esse meu sistema de transporte coletivo ele dá essa capilaridade, né, e consegue atrair com que as pessoas, de fato, cheguem aonde tem os corredores mais estruturantes do transporte coletivo, linhas troncais, enfim, né, garantir esse acesso aos pontos de parada, né, que os projetos eles não fiquem restritos à faixa de ônibus, mas também considerem um pouco mais para além da caixa viária, né, para além da rua propriamente dito, mas também contemplando aí as calçadas, os pontos de parada, né, e, se possível, né, as conexões de grandes terminais com, enfim, as áreas mais periféricas. Passa pela previsão de ações, né, de sistemas de informação ao cliente, né, tanto estáticas como as placas, como também a questão das informações mais dinâmicas por meio desses painéis de mensagem variáveis, né? Passa pela questão da bilhetagem eletrônica, né? Então, eu consegui fazer essa integração por meio da bilhetagem, conseguir que diferentes sistemas se conversem, né? Em cidades onde existem mais de um sistema, né? Não só ônibus, mas também trem ou metrô, mas também se converse idealmente com a escala metropolitana, né? E passa por essa integração, né? Claro, quando a gente fala de integração, a gente está falando de 3 grandes vertentes: a questão tarifária, a questão de informações e também a questão de integração mais física, né? Cada uma com suas diferenças, né? E não só na escala municipal, mas também idealmente nessa escala metropolitana, como eu comentei antes, né? Então, fazer essa previsão, né? E passa por ações de segurança viária e segurança pública, né? Então, segurança viária, por exemplo, como ações simples, como adesivos nos pontos cegos de ônibus. Não sei se muitos aqui já tiveram a oportunidade de dirigir um ônibus, mas eu não tive, né? Mas justamente por não ter, a gente não é dirigir igual a um carro, né? Os pontos cegos desse veículo eles são diferentes. Como é que eu vou orientar os motociclistas, os ciclistas que estão pedalando ao lado desses ônibus, os pedestres, né, a se posicionarem num lugar onde não é um ponto cego, onde de fato o motorista esteja vendo eles, né? E então cidades, né, já começaram a adotar, essa é uma boa prática que talvez agora a terceira inserção do grupo de benchmarking Quali-ônibus, mas que é divulgada dentro do grupo. São Paulo tem, Fortaleza tem, né, Campos dos Goytacazes implementou, Salvador também. Então, enfim, é uma ação simples e que permite aumentar essa segurança viária, especialmente para, enfim, nesse conflito com os mais frágeis, né? E em terminais também de ônibus, por exemplo. E talvez ilustrando uma outra ação, né? Ações de combate ao assédio. Já falei antes um pouco sobre o que Curitiba fez, né? Mas aqui também tem Fortaleza, por exemplo, que desenvolveu todo um programa, né, abrangente de combate ao assédio, onde tinha na adoção de um aplicativo chamado Nina,
né, seu eixo central, né, para justamente possibilitar a denúncia ou por parte das vítimas ou por parte de testemunhas, e seguir um protocolo padronizado que pudesse fornecer essa assistência para a pessoa que foi vítima desse abuso, né? Mas também garantir que houvesse uma penalidade disso. Como vocês sabem, assédio sexual é um crime, né? Uns 3 anos atrás, agora acho que isso acabou entrando, importunação sexual, no caso, desculpem, acabou entrando, né? E é uma ação Fortaleza adotou através de um aplicativo. Uberlândia também tem a sua ação. Aqui em Belo Horizonte existe um botão específico para isso, só que tem que alertar o motorista do ônibus do que está acontecendo, e possibilita, através de uma ação coordenada junto ao centro de operações da cidade, que a Guarda Municipal eventualmente intercepte o veículo e faça a prisão, né, disso. Então, são ações em prol da segurança pública, né, que também influencia a nossa escolha por meios de transporte, né? Como é que eu vou optar pelo transporte coletivo se eu não me sinto seguro utilizando ele, ou seja, dentro do ônibus ou esperando na parada? Então, são outros pontos que precisam também ser incorporados. Passa por prever gestão dos dados, né? Nisso, Belo Horizonte também tem uma boa prática, né? São Paulo também, né? Disponibilizar essa questão dos dados abertos, né? Para que seja fomentar a transparência dentro do sistema, mas também garantir que o poder público tenha acesso a esses dados, né? Que haja esse compartilhamento de informações para que haja transparência com a operação do sistema. Bom, passa pelo Centro de Controle Operacional, né, também, né, integrado. O treinamento de motoristas, especialmente se eu estou pensando em uma grande reestruturação do sistema, ele é a cara do nosso sistema, especialmente quando esse sistema não tem trocador ou cobrador de ônibus, aí depende de onde você está, né? Para cada lugar tem um nome, mas ele é quem representa o sistema dia a dia, né, para o passageiro. Passa para a previsão, dentro desse plano de mobilidade urbana, de pesquisas periódicas com os seus clientes, né, pesquisas de satisfação, né, a questão dos contratos e revisão, os indicadores que estão ali previstos, né, onde se pode conseguir mudanças mais estruturais, talvez pela concessão de paradas e estações, aqui eu já falei um pouco mais, né, mas que elas podem ser também exploradas do ponto de vista comercial ou de forma publicitária, né, e aqui, de novo, eu trago a questão de Belo Horizonte, que eu já mencionei brevemente antes, né, mas que incluiu a concessão de 1.300 pontos dentro da cidade mediante uma possibilidade de exploração comercial, e também gerou uma outorga para o sistema, né, para a qualificação da mobilidade urbana. Implementação de receitas extratarifárias, um assunto cada vez mais latente, especialmente tendo em vista o cenário atual que o sistema passa, né, onde, talvez com exceção, não agora, na pandemia, né, mas talvez antes da pandemia, com raríssimas exceções, todos os sistemas praticamente todos os sistemas eram financiados apenas pela tarifa, né? Então, essa previsão de como a gente pode conseguir, talvez, taxar a externalidade negativa dos automóveis e dedicar esses fundos à mobilidade urbana precisam estar previstos com uma ação dentro do plano. E aqui, daí, inclusive, temos alguém de São José aqui, né? Mas trago a experiência do estacionamento rotativo de São José, onde os recursos arrecadados por essa ação, né, os da outorga foram destinados à aquisição dos primeiros ônibus elétricos da cidade, e o repasse mensal da empresa que hoje opera esse sistema, ele vai estar atrelado a um fundo de mobilidade urbana, né? Então, gerando aí uma receita adicional que pode ser reinvestido em diferentes frontes da mobilidade, ou
pode seguir, talvez, como foi Fortaleza, onde destina 100% dessa receita ao transporte, à infraestrutura cicloviária. Talvez indo mais para a questão de inovações, né, pode prever essa migração tecnológica também, né, seja para a eletromobilidade ou outras tecnologias mais limpas, né, a adoção de uma frota inicial para começar a entender como essa tecnologia opera, passa talvez por um dos tópicos que mais é debatido hoje, junto com a eletromobilidade, de prever se faz sentido adotar um transporte sob demanda, né, essas diferentes inovações que são possíveis, porque eu preciso pensar nas ações mais tradicionais, né, como os acessos, a infraestrutura dedicada, a bilhetagem eletrônica, mas eu também preciso pensar, já que o plano normalmente tem um horizonte de 15 a 30 anos, dependendo, né, nessas ações que estão por vir, né, que estão iniciando. Então, como o meu sistema atual ele vai conversar com as inovações que estão aí por vir, né? E daí aqui eu trago o caso de Goiânia, onde eles implementaram o Citybus 2.0, e que ele atraiu majoritariamente pessoas que antes utilizavam o transporte individual, né? 80% aí antes vinha ou usava aplicativos, né, de carro, no caso, ou utilizava o carro próprio ou até mesmo motocicleta e, bom, de certa forma, uma pequena parcela também utilizava meios mais sustentáveis de transporte, acabaram trocando, né? Mas isso já tem em Goiânia, eles agora estão planejando o Citybus 3.0, já foi adotado por Fortaleza, foi adotado em alguma escala em São Bernardo do Campo e existem conversas em outros municípios da adoção, né? Belo Horizonte fez um piloto também algum tempo atrás, e passa por prever talvez daí uma ação mais ousada, né, que é essa mobilidade como um serviço, né, que ao invés que permitiria aí a integração de diversas formas de transporte através de uma única plataforma acessível para todos. Então, ao invés de eu ter um aplicativo para uma coisa, um cartão para outra, ter que pagar em diferentes lugares, essa única plataforma consolidaria todas essas informações dos diferentes meios de transporte, o pagamento dessa nossa jornada, seja a jornada do dia, o deslocamento, ou até mesmo uma mensalidade, né, um plano mensal, talvez, né, possibilitando essa mobilidade sem emendas, né, sendo mais fácil para as pessoas realizarem as integrações e optarem pelos meios de transporte mais sustentáveis. Bom, indo em frente, então, para a nossa parte... Tainá? Não? Indo em frente, então, para a parte do programa de ação, né, a gente tem, então, depois de definido todas essas ações, avaliados os impactos dos diferentes cenários, né, de fato, estruturar ali o nosso cronograma de trabalho, de qual é a ação, quando ela vai ser implementada, quem são os atores envolvidos, quem são os responsáveis, quais são os riscos, né, e qual é a data que eu espero ter ela já em vigor e quando eu espero iniciar a sua aplicação, né? Além de um detalhamento maior de todas as subatividades envolvidas na adoção dessa ação, né? E, por fim, os indicadores de desempenho, que vão monitorar para ver se aquela ação teve, de fato, os resultados esperados, né? E vão estar embasados muito na linha de base que a gente coletou lá atrás, na etapa 4.1. Bom, aqui eu separei alguns materiais de apoio que foram produzidos pelo WRI Brasil, né, que podem auxiliar nessa definição de que ações de mobilidade urbana adotar, né, especialmente em relação ao transporte coletivo, que indicadores monitorar, um pouco mais de informações de pesquisa. Ao longo dessa apresentação também eu procurei deixar referenciado embaixo links que levam a maiores informações sobre diferentes ações que foram que eu comentei aqui rapidamente, né? E claro, isso tudo é um panorama geral muito breve, de certa forma,
né, que tem muito pano para manga, muita discussão necessária para, de fato, se conseguir definir quais são essas ações que vão ser previstas dentro do plano de mobilidade urbana, quais são as pesquisas que a cidade vai, de fato, coletar, né? Mas que tudo isso, né? Todo esse passo 4, ele está intimamente ligado com o passo 2, né? Da visão, dos objetivos e das metas que foram estipuladas para o plano. Uma coisa tem que estar conectada à outra, elas têm que se retroalimentar, né? E aqui, então, a gente veio para esse panorama talvez um pouco mais focado no transporte coletivo. Bom, acho que até me alonguei um pouco demais, né? E agora eu passo e agradecer a todo mundo, né? E passo a palavra. Obrigado, Tainá. Obrigada, Guilherme. Muito legal, acho que tem um panorama geral. Eu queria só pegar o gancho, pedir licença para o Tássio, 2 minutinhos aqui antes de passar a palavra para ele. Eu quero compartilhar uma tela que eu acho que ajuda a organizar o que o Guilherme falou aqui. Deixa eu ver. Quando a gente está falando de transporte público, né, eu gosto sempre de utilizar essa referência principal, que é da norma europeia. Vocês estão vendo minha tela, né? Só para dar um fim, beleza. Que a norma europeia é 3.816 e que ajuda talvez a organizar o que a gente está falando quando a gente está falando de usuário, o que a gente está falando quando a gente está falando de operador, o que a gente está falando quando a gente fala de planejamento do sistema, né? A norma 3.816, ela coloca o ciclo da qualidade do serviço do transporte público. E ela envolve 4 passos centrais. A qualidade desejada, do que as pessoas querem do transporte público, a qualidade planejada, como que o sistema está desenhado, que vai influenciar como que o sistema é de fato ofertado, né, que está ligado com o planejamento, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? A gente sempre tem um gap entre o que é ofertado e o que é o planejado, e como que os usuários percebem esse sistema que está na rua. E isso vai influenciar, de novo, o que os usuários querem do sistema de transporte público, e que vai fechando o ciclo. Então, quando a gente fala desses dados e pesquisas, muito que o Guilherme comentou aqui, quando a gente fala do desejado, basicamente é como que as pessoas se deslocam e como que elas querem se deslocar. E a gente tem isso muito por meio das pesquisas origem-destino, entendendo também, né, sempre com a ressalva de que a pesquisa origem-destino ela mostra como as pessoas reagem a uma oferta que já está implantada na cidade, né, entendendo suas limitações, mas muito do que está acontecendo no momento. E por dados de acessibilidade, a gente vai falar mais sobre isso na próxima oficina, mas basicamente como as pessoas têm acesso a atividades urbanas por meio desse sistema de transporte implementado, né? A partir disso, planejado é qual é o sistema necessário e como ele deve operar. Então, a gente está falando muito de cobertura do sistema, tem o indicador do IPDP, por exemplo, né? People Near Transit, ou pessoas próximas do sistema de transporte público de alta capacidade. De novo, acessibilidade, porque pode ser um indicador importante para o planejamento. E lembrando que o planejamento, a gente está falando de planejamento estrutural, de infraestrutura, de desenho, de cobertura do sistema, a gente também pode estar falando do planejamento mais operacional, né? De quais são as linhas, qual é a tabela horária e tudo mais. A partir disso, o quão próximo esse serviço ofertado está do planejado, e daí a gente começa com indicadores de frequência, regularidade, velocidade, ocupação desse sistema de transporte, que vai realimentar também esse planejamento, principalmente planejamento operacional, e como que se as pessoas estão satisfeitas com o serviço, que daí entram muitas pesquisas de satisfação, e o Paleônicos tem pesquisas bem legais nesse sentido, como o Guilherme comentou. Então, é importante, quando a gente está fazendo plano de mobilidade, entender esse ciclo e como que as diferentes questões se alimentam. Eu posso deixar também essa norma na pasta compartilhada que a gente tem, para todo mundo conseguir acessar. Isso, queria dar um panorama geral. E também, já passo, deixa eu ver se eu consigo descompartilhar aqui. Já passo a palavra para o Tácito fazer sua apresentação também sobre a experiência de São Paulo. Ok, Tainá, obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a fala do Guilherme, né, que acho que foi muito boa, muito esclarecedora.
tratando aí dos aspectos, né, que diz respeito à qualificação do sistema como um todo, né, que é importantíssimo a gente acompanhar, né, principalmente do ponto de vista dos nossos clientes, dos nossos usuários, né. E diria também, Guilherme, que a sua apresentação me deixou muito mais tranquilo, né, com relação ao conteúdo, né, a ser apresentado, porque você já fez uma boa apreciação, por exemplo, das questões de infraestrutura necessária, das questões de legislação que são necessárias, né. Eu preparei aqui uma apresentação bastante focada assim no que seria importante para a visão dos gestores públicos propriamente dito, né? Então aqui eu fiz esse foco que fica um pouco diferente assim dessa visão mais tradicional de ficar mostrando infraestrutura e tal. Eu procurei então trazer muito mais essa visão institucional, né, da gestão e como que foi o histórico de fato da implementação do plano de mobilidade em São Paulo, né? Então, para compartilhar com vocês, então, o que eu pude acompanhar como um dos coordenadores, né, dessa atividade. A gente tinha muitos, né, dentro da SP-Trans, dentro da CET, ou mesmo a coordenação executiva do plano, que foi dentro da Secretaria Municipal de Transporte, né. Então, a nossa contribuição ali na atividade da SP-Trans foi justamente da condução, digamos, das diretrizes políticas, né, do transporte coletivo especificamente, né. Sendo que o plano de mobilidade ele abarca muito mais do que isso, né? Muito mais do que os assuntos ligados ao setor, especificamente do transporte coletivo, né? Então, obrigado pela sua apresentação. Eu vou compartilhar, Tainá, tá? A minha tela aqui. Acho que já está Só um liberado. minutinho, deixa eu só selecionar aqui, se eu compartilhar aqui essa tela 2. Ok, vocês já estão vendo? Já sim. Ah, legal, ótimo. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação mostrando como que foi esse histórico, né, do processo de concepção e elaboração do plano de mobilidade, no caso de São Paulo, né. A gente está vendo aqui uma imagem de uma das nossas infraestruturas mais assim, bem avaliadas pelo nosso usuário. Estava preocupado aí com a qualidade da infraestrutura, né? E a gente vê que, por exemplo, nessa imagem aqui que mostra o Expresso Tiradentes, que é um corredor de ônibus exclusivo que a gente tem em São Paulo, que é o que talvez mais se aproxima, né, das recomendações tipo BRT que a gente tem para os corredores, né? Porque ele tem de fato alguns elementos que são essenciais para a qualificação desse atendimento por transporte coletivo, como cobrança desembarcada, enfim. É uma frota dedicada numa via exclusiva, né? Então, a gente tem aí no Expresso Tiradentes um pouco desses elementos. E quando a gente faz a pesquisa de imagem do nosso sistema, então, geralmente, o Expresso Tiradentes entre os corredores é o que é mais bem avaliado, né? Assim, muito acima dos demais. E eu acredito que essa boa avaliação seja justamente por conta dessas qualificações que ele tem de uma infraestrutura um pouco mais robusta, né? E, sim, de fato, uma estrutura dedicada aí para o transporte coletivo sobre pneus, né? Então, vou tratar aqui um pouco desse histórico, né? Lembrando que na verdade, desde a publicação da nossa legislação atual, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Isso fez com que os municípios tivessem que então, se preparar para essa atividade, né? Porque essa legislação de 2012, ela é uma legislação que colocou uma meta geral praticamente de todo mundo, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, né? E a lei originalmente nunca fez uma distinção, né? Se você está falando de um município pequeno, de uma cidade média ou de uma metrópole, né? E é o mesmo prazo também para todo mundo, né? Então, eu imagino que uma das dificuldades que eu creio que os municípios enfrentaram na elaboração do plano de mobilidade foi justamente a questão daquele prazo inicial que todos conhecem, né? Foi dado um prazo inicial pela legislação de 2015, da legislação de 2012, que seria até 2015, né? A primeira etapa. Depois a gente viu que esse prazo foi ajustado, né? Veio uma segunda legislação que prorrogou, né? Isso por mais 3 anos, e agora nós temos já uma terceira legislação, cujo período
disponível para os municípios realizarem a seu plano de mobilidade, está se encerrando agora em abril desse ano, né? E então essa legislação federal ela vai colocar um conjunto aí bastante importante de conteúdos, né, que os municípios devem observar necessariamente para a elaboração da sua política municipal, né? Ou seja, é a primeira vez então que a gente tem, na verdade, no âmbito da mobilidade urbana, digamos assim, uma legislação federal que nos deixava também, ao mesmo tempo, mais tranquilo, nos dando um suporte para aquilo que a gente já tinha, né, em parte como meta para melhoria e qualificação do sistema de transporte público coletivo em São Paulo e, em geral, também do tema da mobilidade, porque a partir do momento, como mostrou o Guilherme, né, você coloca a prioridade para os modos ativos e também para os modos coletivos no espaço público, né? A prefeituras, eu imagino que São Paulo, São Paulo passou por isso, imagino que também as outras prefeituras brasileiras passaram por essa condição em que você tem um suporte legal federal muito mais importante, que, por exemplo, facilita nas políticas municipais para a dedicação de viário exclusivo para o transporte coletivo, né, para a ciclovia, enfim, para investimentos em calçadas e melhoria do viário, né, um projeto de ruas completas, enfim, esse novo suporte legal, acho que foi muito importante por esse motivo, né, por dar mais apoio àqueles municípios que já estavam dedicados a uma política mais integrada, né, e mais abrangente em termos de mobilidade urbana, e ao mesmo tempo que essa legislação também, de uma certa forma, padroniza, né, eu acho que os conceitos, isso é importante também, né? Hoje, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está tratando de um conjunto de conceitos muito mais consolidados digamos, no âmbito técnico das prefeituras, né? E esses conceitos são um suporte técnico importante para essa atividade do planejamento da mobilidade, né? Ou seja, quando você vai falar em faixas exclusivas, ou quando você vai falar em ciclovia, ou quando você vai falar em larguras de viagem, você tem uma nomenclatura colocada em nível federal que nos apoia muito nessa concepção, né? E então a política nacional de mobilidade ela vai fazer uma série de exigências, né, desses conteúdos obrigatórios. E então os municípios passam a ter essa obrigação de criar, de atender a esses objetivos, né? E também ao mesmo tempo aí surge também justamente a dificuldade, né? A dificuldade técnica, eu acredito, da maioria dos municípios brasileiros em conseguir atender todas essas demandas que foram colocadas pela legislação federal, né? Então, de uma certa maneira, ela ajuda a tirar também os municípios dessa, digamos, letargia, né? E investir um pouco mais seja na contratação de profissionais que possam dar suporte à elaboração do plano municipal, ou eventualmente, acredito que a maioria dos municípios brasileiros fez dessa forma, a contratação desses serviços de forma especializada para suprir, então, as necessidades do município, né? Na parte de São Paulo, a gente conseguiu cumprir, pelo menos, o ano, digamos, o prazo de 2015 para a entrega do plano de mobilidade urbana da cidade, né? A gente elaborou o plano no período de 2013 até 2015. Ficamos ainda um tempo numa certa dúvida, de fato, o prazo final, né, se a gente conseguiria cumprir, mas entregamos em dezembro de 2015, né? Próximo aí do Natal de 2015, a gente fez a entrega do nosso plano. E uma das questões importantes, que eu acho que isso vale também para todos os municípios, é justamente a forma de institucionalização do plano, né? Como é que esse plano fica, de fato, gravado como uma normativa para a prefeitura, para aquela, digamos, gestão que fez o plano e também para as próximas gestões, né? De uma certa maneira, dar maior força para essa legislação. E a opção da Prefeitura de São Paulo, havia outras também, mas a opção adotada foi a concepção de um novo decreto municipal, na verdade, a elaboração do decreto municipal que desse suporte legal para esse plano, né? A gente já tinha lá o nosso plano diretor, né, que também é uma lei municipal, mas a gente via justamente o plano de mobilidade como uma legislação complementar importante, né? Daí a necessidade de
de ter essa institucionalização através também de um procedimento legal, né? Que foi a criação desse decreto municipal. Na legislação não aparece uma obrigatoriedade, né, de você criar uma lei ou um decreto específico, mas, digamos assim, tornar público, publicar em diários oficiais já seria suficiente, né? Mas a prefeitura acabou optando, então, por fazer essa publicação desse decreto. Então, essa foi uma coisa interessante também, acho que desse trabalho na prefeitura em São Paulo, é que ela foi tocada por recursos da própria prefeitura, né? Então, assim, contém os recursos materiais e técnicos suficientes para elaboração do plano. Não 100% digamos, dos elementos que estão no plano de mobilidade foram totalmente concebidos dentro da prefeitura, até porque a gente tem, por exemplo, aspectos do dimensionamento do sistema de transporte para atender as questões de licitação, por exemplo, né, que nós tivemos nesse período de elaboração do plano de mobilidade, ao mesmo tempo a licitação de todo o sistema de transporte que foi refeita, né? E para fazer essa nova licitação, a gente fez digamos, uma contratação específica para estudos de demanda e simulação de cenários que acompanharam, então, esse processo, esse novo processo licitatório do sistema de ônibus, e esses estudos também foram incorporados no próprio plano de mobilidade, né? Ou seja, o plano de mobilidade já vem com essa nova divisão regional para a cidade, né? Já traz, então, esses elementos que estão presentes nessa nova licitação, né? Então, o plano de mobilidade, com essas contribuições, foi realizado, então, a maior parte pela prefeitura, né? Mas isso também é uma questão importante, né? Eventualmente, para os municípios que forem nos ouvir aqui nessa apresentação, né? Como que isso, na verdade, repercutiu aqui em São Paulo, né? Quando essa legislação surgiu, logo, assim, imediatamente a gente começou nesse trabalho, esse processo de o que a gente precisa fazer, então, para elaborar esse novo plano, né? Complementar, aí, digamos, ao plano diretor. E ficou muito claro, desde o princípio, que deveria ser uma iniciativa da prefeitura como um todo, não, digamos, das suas entidades em separadas secretarias, né? Mas porque vários aspectos ligados à mobilidade urbana que estão colocados pela legislação federal vão além, digamos, da ação, no caso de São Paulo, da Secretaria Municipal de Transporte, né? Em São Paulo, a gente tem a nossa Secretaria Municipal, que ela é atendida, né, por duas empresas públicas, né? Então, para quem não é daqui de São Paulo, que a gente tem duas empresas públicas que atuam na cidade. Uma é a SP Trans, que é responsável pela gestão do sistema de transporte público coletivo, e a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é responsável, então, pela gestão do sistema viário, sinalização e do transporte individual, né? E pela fiscalização, enfim, pela condução, né, do sistema viário da cidade. Então, essas duas empresas, elas apoiam, digamos assim, o braço direito e esquerdo aí da Secretaria Municipal de Transporte na condução da política municipal, né, de mobilidade urbana. Então, dentro da Secretaria Municipal, a gente tinha recursos para uma boa parte dos conteúdos necessários para esse plano, mas vários outros conteúdos estavam fora do âmbito da Secretaria de Transporte, né? Como, por exemplo, a gestão das calçadas na cidade, né? A gestão das calçadas em São Paulo não é feita pela, digamos, Secretaria Municipal de Transporte, é feita pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e também pela Secretaria de Subprefeituras, né? No momento em que você abre uma nova via ou quando você vai fazer, digamos, a manutenção, a fiscalização desse viário, das condições dessa calçada, né? E outros aspectos também que estavam de fora, digamos, do âmbito da Secretaria Municipal de Transporte, né? Então, foi necessário criar um novo, digamos assim, arranjo, né, para que a gente conseguisse, além dos limites da Secretaria Municipal de Transporte, trazer as questões de mobilidade urbana para dentro do plano de mobilidade, né? E com isso incorporar também trechos dentro do nosso plano que pudessem atender aqueles aspectos que estivessem fora da governança específica da Secretaria Municipal de Transporte. Isso foi feito com a criação de um GTI, um grupo técnico intersecretarial, né, que juntou, então, né, a partir da iniciativa da prefeitura, que solicitou à Secretaria de Transporte que fizesse a elaboração do plano,
Isso foi feito, então, com o apoio das empresas públicas, né? E também com digamos, essa junção desse corpo técnico oriundo dessas secretarias que a gente está vendo aqui nesse organograma, né? Então, participaram desse GTI, na época tinha um nome diferente, né? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, responsável, então, pela política urbana da cidade, Secretaria de Habitação, a Secretaria do Verde e o Meio Ambiente, a Secretaria Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, né? A Secretaria Municipal de Gestão, a Secretaria de Subprefeituras e, finalmente, a CIURB, né? Então, são as diversas secretarias, digamos, da cidade que estavam envolvidas com algum tipo de conteúdo ligado ao plano de mobilidade da cidade, né? Então, esse GTI foi criado e a partir, então, de reuniões desse GTI que a gente, no âmbito da secretaria, conseguiu ter acesso a conteúdos que extrapolassem aquilo que estava presente assim, dentro do campo, né, de atuação da Secretaria de Transporte. Uma coisa importante também da gente ressaltar nesse histórico é que o plano de mobilidade não foi, digamos, concebido em cima de uma tábua rasa ou de um plano vazio, né, digamos assim, em cima não é uma novidade, né? Ele foi concebido, foi escrito já tendo em vista outros estudos técnicos e outras publicações que antecedem, né, ao plano de mobilidade, em algum tempo, por conta da forma como foi organizado os trabalhos em torno dessa questão. Por exemplo, a gente tinha um plano anterior, em 2003, chamado Plano Municipal de Circulação Viária e Transporte, né? A gente tinha também ali um acompanhamento dos trabalhos da CEMOB no governo federal, com as suas publicações que tratavam do assunto da mobilidade. Em 2012, foi feito o lançamento pela prefeitura de um caderno específico, o caderno de premissas de mobilidade, que já antevendo, então, essas exigências que viriam nessa nova legislação federal. O próprio plano diretor de 2014, então, é um aspecto importantíssimo que a gente precisa lembrar, é que ele já estava, então, elaborado quando o plano de mobilidade ainda estava, digamos, em gestação, né? Então, o plano PDE 2014, o plano municipal, né? O plano diretor do município, o plano diretor estratégico, foi elaborado em 2013 e publicado aí no meados de 2014. E, então, portanto, esse plano diretor ele já foi concebido obedecendo às diretrizes federais nesse campo da política de mobilidade urbana. Então, o capítulo 5 do plano diretor já trazia esses elementos importantes dessa nova legislação. E a própria elaboração da rede de transporte e de corredores que a gente vê no PDE, né, no plano de 2014, é a mesma depois que será replicada, então, nesse plano de mobilidade em 2015, né, 2016. Né. Existia também um trabalho interno dentro da própria secretaria, uma carta-consulta que foi feita, né, e também juntou várias ações que a secretaria estava desenvolvendo para financiamento do sistema de transporte coletivo especificamente, né. Então, esse conjunto de publicações e documentos, né, já estavam presentes quando nós começamos a elaboração. Então, nós partimos já, digamos, de uma base técnica, uma base conceitual aí, bastante consolidada, né. A partir disso, a gente teve a colaboração de outros elementos importantes também, como, por exemplo, a Secretaria fez um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Engenharia de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, que atuou, né, junto com a Secretaria em algumas reuniões justamente para dar essa definição de parâmetros ambientais que estão presentes no plano de mobilidade, né, uma instituição da sociedade civil, né, o MONCIP. Então, através desse acordo de cooperação técnica não remunerado, né, entre essas duas entidades, isso pode ter, digamos, uma parte ambiental do plano de mobilidade está apoiado nessa parceria, né. Ao mesmo tempo, a sociedade civil também pôde contribuir com digamos, a elaboração do plano quando participava do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, ter bastante atuação, digamos, nesse período, nessas reuniões que foram realizadas, né, para
concepção, assim, digamos, do plano, e também, digamos, o próprio conselho está o tempo todo atuando, né, ouvindo a sociedade civil. Então, algumas dessas contribuições, algumas reuniões foram especificamente para tratar da temática do plano de mobilidade, né? Então, ali a gente fazia o recolhimento de algumas dessas contribuições. Ainda digamos, na parte já de elaboração do conteúdo técnico do plano, nós realizamos dentro da Secretaria de Transporte, especificamente dentro da SPTrans, oficinas específicas para tratar dessa temática que extrapolavam, né, digamos assim, a gestão da Secretaria e também temáticas relacionadas, né? E essas oficinas, então, tiveram lugar e tiveram uma participação importante na elaboração de trechos do texto do plano de mobilidade. Tá? Então, a gente teve, por exemplo, a oficina especificamente para tratar do assunto de pedestres, e dali a gente tirou as diretrizes, as linhas gerais dessa, digamos, da política específica para os pedestres na cidade, né? E da mesma forma, a questão da política de estacionamento, transporte de carga, transporte cicloviário, né? O pessoal do cicloativismo teve uma participação muito intensa, né, durante a elaboração do plano cicloviário da cidade, que foi, em parte, já considerado dentro do plano de mobilidade. Depois, esse plano vai ser melhor detalhado e a cidade também conta hoje com um plano cicloviário específico, né, de expansão da rede de ciclovias na cidade, né? Então, essa foi, digamos assim, um conteúdo, né, essa organização dos conteúdos técnicos que acabaram sendo incorporados no nosso texto, né, do plano de mobilidade. Além digamos assim, a junção da parte técnica, né, a gente fez também um conjunto de audiências públicas, né, nas subprefeituras da cidade. A gente fez, depois que tínhamos já, a partir dessas oficinas, um plano preliminar, digamos assim, já concebido, com as principais diretrizes já colocadas, nós fizemos uma exposição desse plano nas 32 subprefeituras da cidade, em audiências públicas, né, então, deslocando nossos técnicos daqui da SPTrans e também da CET, e até de outras secretarias, para fazer a exposição do plano para os conselhos, né, representantes do conselho das subprefeituras e também para pessoas, enfim, que reuniões abertas, né, que estivessem com interesse nessa temática, né? E dali a gente recolheu ainda já algumas contribuições também para essa elaboração, né? Teve ainda mais, tratando então um pouco mais essa resposta, né, à sociedade. Em 2015 foi realizado um evento na FMU com representantes da sociedade civil, né, grupo de idosos, pedestres ciclistas que participaram também de um dia de evento inteiro para tratar dessas temáticas em salas separadas lá dentro da FMU. E também a Secretaria Municipal de Transporte organizou uma enquete, né, uma pesquisa aí online, né, com um questionário pré-determinado, um formulário que foi disponibilizado no site da Secretaria, ficou lá durante 30 dias. Teve mais de 5 mil respostas, se não me engano, a esse formulário, para que as pessoas colocassem o que elas achavam prioritário, né, que deveria constar no plano, e o que deveria constar, para que aspectos deveria ser dada prioridade, né. Um outro fator muito importante também para a elaboração do plano foi a realização desse diagnóstico, né? Ou seja, a partir das informações que a gente tem e pesquisas feitas pela prefeitura, né, como o Guilherme fez várias explicações sobre as pesquisas, né, a gente utilizou todas elas aqui, né, tá bom, que eu já não preciso entrar mais nesses detalhes, mas foram utilizadas pela prefeitura para determinar, enfim, para ter digamos, um bom diagnóstico das condições de mobilidade, né, e a partir de que ponto nós estamos partindo para determinar, assim, alguns elementos prioritários, né, de projeto, né, como a gente vê aqui nesse gráfico, é um dos gráficos que estavam presentes na nossa cabeça durante a elaboração do plano de mobilidade, né. Esse aqui, por exemplo, eu vou mostrar alguns, né, esse diagnóstico é bastante extenso, né? Então, eu trouxe algumas dessas imagens, só para a gente se lembrar de alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da divisão modal motorizada na cidade. Nós estávamos passando aqui por uma
um crescimento contínuo, né, do uso do automóvel na cidade, com a expansão né, das viagens individuais e a redução das viagens motorizadas coletivas. Até atingimos aí um nível mais baixo da história, né, digamos, do coletivo em 2002, desde que a pesquisa Origem e Destino foi feita, né? Depois desse período, a gente teve uma melhora na situação, uma melhora na condição, um pouco por conta das implantações de novas infraestruturas de metrô e corredores, que acabaram atraindo de novo mais usuários, né? E também a implantação do bilhete único, né, que foi importante para dinamizar, digamos assim, para aumentar o número de viagens no coletivo, né? Então, essa transformação foi importante para esse período. Então, tudo indica aqui, né, a gente deve manter, pelo menos, essa situação equilibrada. A pesquisa de 2017 praticamente repete esses resultados que a gente tinha lá em 2012, né? Ou seja, a gente conseguiu estancar esse aumento, né, quase muito forte aí do uso do transporte motorizado individual, né? Aqui é só um outro gráfico para a gente mostrar como é a divisão, né? Isso eu imagino que seja comum à maioria das cidades brasileiras, a concentração das viagens individuais nas rendas mais altas, né? Então, é uma preocupação, acho que de toda a prefeitura, né, de cidades médias e grandes do Brasil, a tentativa, então, de reduzir o uso do transporte individual, fazendo investimento em transporte coletivo e reduzir, então, a participação, né? Então, a gente vê que, na verdade, o automóvel está concentrado, né, nas rendas mais altas, né? E outra questão também importante, que é um outro aspecto, foi a preocupação com os níveis de emissão na cidade, né? Ou seja, se você tem uma política que continua privilegiando, digamos, o transporte individual motorizado, você vai ter uma piora no aumento da atividade econômica na cidade, certamente uma piora nas condições atmosféricas, né? Então, aqui é um gráfico mostrando justamente essa concentração de material particulado, né? Ou seja, fez parte do nosso diagnóstico observar isso, para que, eventualmente, então, no futuro, a gente possa avaliar o quanto que o plano de mobilidade possa estar contribuindo, né, para a transformação desse aspecto específico aqui da redução de emissões com a troca de frota, o aumento do número de corredores, enfim, né? Então, são vários aspectos, né, que acabam interferindo. A própria questão dos combustíveis tem uma interferência importante nisso, a qualidade do combustível, a qualidade do motor, a regulagem dos veículos, etc., né? Então, esses dados envolvem, então, uma série de ações da prefeitura, não apenas ligadas ao próprio plano de mobilidade, mas ações ligadas à questão de saúde pública, de meio ambiente, né? E que também é o último, digamos, slide dessa série. A gente vê aqui a pesquisa feita pelo metrô, né, a pesquisa Origem e Destino do metrô, que é uma base importantíssima de dados que a gente utiliza para avaliação da mobilidade urbana na região metropolitana de São Paulo. E ela mostra, né, de fato, de 2007 a 2012, né, essa variação de viagens diárias, né, para o modo coletivo, em função da renda familiar, né? Então, com esse tipo de dado, né, que a gente trabalhou, né, na nossa elaboração do plano de mobilidade. Outro aspecto importante é lembrar a junção, né, em São Paulo, acho que pela primeira vez, a gente pode dizer que temos aqui uma política de uso do solo, que está tanto no plano diretor como na lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, que oferece maior potencial construtivo ao longo dessas infraestruturas de transporte coletivo, né? Normalmente, historicamente, o zoneamento de São Paulo observava mais as questões de preservação das áreas residenciais, digamos, a manutenção de uma dada situação, de uma dada condição. E nessa versão do plano diretor, em 2014, foi feita, então, essa junção entre a ampliação da rede de transporte coletivo, né, mais ou menos do modelo de Curitiba, né, como a gente conhece bem, o modelo adotado em Curitiba, a liberação de potencial construtivo ao longo dos corredores de ônibus. O mesmo, então, digamos, a mesma orientação foi adotada em São Paulo nesse plano diretor e na lei de zoneamento, né, de 2016. Tá? Então, essas três legislações, né, tanto o plano diretor como o plano de mobilidade e a lei de zoneamento estão, digamos, caminhando na mesma direção, ou seja, já estão coordenadas, né, nesse esforço de mudar, né, a distribuição de empregos, as concentrações, enfim, as densidades de atividade, densidade populacional da cidade, né, que sempre tendeu a uma concentração nas áreas centrais, né?
4 estratégias principais que a gente pode destacar, então, que foram adotadas na elaboração do plano de mobilidade da cidade, né? A gestão da demanda, gestão do viário, ampliação da infraestrutura e reorganização de serviço. Então, eu diria que esses 4 pontos são os 4 pés, né, que sustentam, né, a concepção, então, do plano de mobilidade, né? Então, a gestão da demanda deveria ser, então, associada ao plano diretor de zoneamento, né? Ou seja, essas 2 legislações deveriam trabalhar, então, juntas com o plano de mobilidade, para que a contenção da demanda, a gestão da demanda, então, tivesse principalmente na gestão do uso do solo, né? A gestão do viário, né, então um aspecto aí já dentro mais interno da Secretaria Municipal de Transporte, com a redução da velocidade no sistema viário, né, e a implantação de faixas exclusivas, e também, consequentemente, claro, da infraestrutura de corredores, né? Mas nessa primeira parte, o foco foi justamente nessas 2 medidas da gestão do viário. A gente teve um incremento muito importante no número de faixas exclusivas na cidade, né? Chegamos a mais de 500 quilômetros de faixas exclusivas, né? Partindo de aproximadamente 100 quilômetros nesse período, né, do plano de mobilidade, a gente chegou a quase 500, por volta de 500 quilômetros hoje de faixas exclusivas, além das próprias infraestruturas de corredores, né? Então, para a gestão do viário, ou seja, você separar trechos do viário para dar prioridade ao coletivo e reduzir a velocidade para, enfim, reduzir o índice de acidentes, né, e melhorar a fluidez, né, da cidade. Porque a gente reduzindo a velocidade, a gente consegue ampliar a fluidez na maior parte do sistema viário da cidade. Ampliação da infraestrutura, né, como já disse, construção de corredores e terminais, né, essas obras continuaram em andamento e talvez dando o ritmo, né, que todo gestor municipal gostaria, né, gostaria de ver muito mais obra, né, na rua com prioridade para o transporte coletivo, né, mas, enfim, são as restrições orçamentárias da prefeitura, ela vai, assim, a gente continua perseguindo o mesmo plano, né, então a gente tem lá as nossas metas e a gente vai sempre, né, procurando construir nessa infraestrutura de corredores. E outro aspecto importante é a reorganização do serviço, como eu disse já anteriormente, né, a realização de uma nova licitação, em que você vai fazer um redesenho da maior parte dessas linhas da rede, de maneira a você racionalizar o serviço, o atendimento na rede, né? Então, esses 4 aspectos principais que foram, então, considerados, né, na elaboração do PRAMOP, né? Então, a gente chega já, digamos, no resultado final, né, já quase que concluindo a minha apresentação. A gente tem, então, esse é um mapa que representa assim, a superfície do município de São Paulo, né, os limites aqui da prefeitura. Essas 2 reservatórios de água ao sul, né, o reservatório Billings e Guarapiranga, que é ao sul da região daqui mais densamente urbanizada. Então, a gente vê essa teia de corredores, digamos assim, esse conjunto de corredores que deveria, então, seguir nesse processo, na construção dessa infraestrutura, né? A gente percebe aqui, por esse mapa, essas linhas que estão marcadas em vermelho são os corredores existentes, né? Você percebe uma predominância das infraestruturas. A gente está olhando para o mapa antigo, né, gente? Lembrando que esse aqui é um mapa do plano de mobilidade, né? A gente já tem algum avanço em outras áreas, né? Mas mostrando como estava dando o nosso diagnóstico naquele período, então, que a gente tem assim, em vermelho o conjunto de corredores já existentes na cidade, a gente percebe que a partir do centro uma predominância na região oeste, né, e sudoeste da cidade. E então o conjunto prioritário de corredores, né, colocados aqui na cor azul, deveria atender prioritariamente aqui a região leste da cidade e também assim sucessivamente a região norte, né, e completando então essa junção de vários corredores, sempre corredores à esquerda, não 100% desse território, né? Existem algumas questões de viário específicas que a gente tem que usar sistemas mistos, mas essa seria a aparência final do plano de mobilidade quando ele estiver totalmente concluído, né? Então, a gente, como eu disse, está perseguindo essa meta, né? Em pontos vermelhos são terminais existentes, né? E os pontos de outras cores são terminais planejados, né, para a cidade como um todo. Então, esse é o aspecto final do plano de mobilidade. A gente tem trabalhado nisso. E a gente vê aqui que a ideia, né, de você conseguir montar uma rede que consiga qualificar o sistema de transporte como um todo, né? Se você precisa elevar o padrão de qualidade do sistema
do serviço, a oferta do serviço do transporte coletivo por ônibus, porque como ele é sempre um componente das viagens, se você tiver um serviço de ônibus de boa qualidade, você vai conseguir digamos, atrair mais usuários para os sistemas coletivos, né, que ele complementa as viagens. Né? Se vocês tiverem interesse em se aprofundar no plano de mobilidade da cidade, ele está disponível, né? Enfim, no site da Secretaria Municipal de Transporte, na internet, tem lá a íntegra do plano, com todos esses mapeamentos, e todos esses, digamos, listas de infraestruturas, né, que estão previstas para a construção, né, até o final da gestão desse plano, e a gente tem trabalhado agora também na revisão do plano diretor, né, também já olhando aquilo que a gente já fez e avançando, então, nessas metas. Tá? Então, é isso, Tainá. Né? Essa é, digamos, um panorama geral, né? Eu procurei dar essa visão mais, digamos, institucional, né, daquilo que foi feito. Na esperança também, se tiver alguma pergunta, tal, quiser se aprofundar em algum tema específico, tá? Estou aqui à disposição. Maravilha, Tássio, super obrigada. Eu já tenho algumas perguntas minhas aqui, mas eu vou fazer antes da Adelino, que ele colocou no chat, parabéns pela apresentação, e como foi encarada a integração metropolitana e arranjo institucional com os outros municípios da região metropolitana de São Paulo, entendendo aí que tem metrô, MTU, né, outros atores que influenciam na mobilidade da cidade. Então, sim, uma das coisas, né, quando eu vou falar sobre a questão do plano de mobilidade na cidade, até uma certa dificuldade, porque selecionar temas para falar, né? Normalmente, naquele período, a gente falou bastante sobre isso, eram palestras de 1h30, 2 horas, falando sobre essas temáticas, né? Então, a rede, né, na verdade, a rede que a gente trabalha, né, a nossa rede de simulação do sistema de transporte, ela conta com todos os modos disponíveis na cidade, né? Então, a simulação do sistema ônibus, especificamente, ela está o tempo todo olhando assim, a infraestrutura da companhia do metrô, a infraestrutura da CPTM, as linhas intermunicipais, né? Ou seja, elas estão todas colocadas dentro do nosso programa de simulação para avaliar os resultados, né? Então, a gente tem a avaliação dos resultados por corredor, olhando, então, o sistema como um todo, né? Inclusive a alocação do automóvel, né? As viagens que são feitas pelo transporte individual, as viagens a pé, até as mesmas viagens de bicicleta, estão todas, digamos, contadas a partir dos dados específicos que a gente extrai da pesquisa de origem e destino, com a qual a gente trabalha para fazer a modelagem da nossa rede, né? E, enfim, o tempo todo, né? O trabalho com a rede de simulação de transporte não é a minha área específica, mas a nossa equipe lá que trabalha com modelagem está o tempo todo atualizando essa rede, atualizando quando surgem novas linhas de metrô, novas estações, enfim, quando a própria SP-Trans faz alterações na rede, ela acaba fazendo com que essa configuração de demanda vá se transformando na cidade. A configuração, digamos, do perfil, assim, a forma como o usuário se desloca por essa rede, ela é bastante, digamos assim, afetada quando você faz uma nova infraestrutura, né? Então, isso a gente precisa estar sempre atento a essas alterações, para a gente poder manter sempre atualizado o nosso sistema de simulação da rede. Lembra que o São Paulo tem o PITU também, né? Que imagino que tenha sido base para a elaboração do PLAMOB, né? Que é o Plano Integrado de Transporte Urbano, se não me engano, é essa sigla. Mas que tem o planejamento para a região metropolitana, né? Que é uma coisa diferente da maior parte das regiões metropolitanas do Brasil. Agora, recentemente, foi feito o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né? Que é o PDUI, foi uma nova, digamos, o último plano, de fato, abrangente na região metropolitana como um todo, foi elaborado pela Emplasa, né? Que teve, assim, eu acho que talvez tenha sido o último trabalho da Emplasa nessa leva, né, de planejamento metropolitano. Mas, especificamente, a Secretaria de Transporte Metropolitano, a STM, que elabora o PITU, né? Então, a Secretaria de Transporte Metropolitano, então, ela é responsável por essa gestão da mobilidade metropolitana. Então, a prefeitura está sempre olhando assim, o atendimento dos seus usuários, né? Mas o usuário metropolitano ele tem uma participação muito grande dentro do município, então a gente está sempre acompanhando, né? Quando, por exemplo, o metrô normalmente faz essa revisão da sua rede, né? E de tempos em tempos faz uma revisão do PITU também. E agora nesse momento, eles estão fazendo uma revisão do PITU,
e vão elaborar o PITU 2040. Então, a gente ali na prefeitura, pelo menos no setor de transporte, a gente tem acompanhado a elaboração do PITU e fornecido informações da nossa habilidade, enfim, dos nossos sistemas, da nossa frota, todas as informações que estão disponíveis na prefeitura para ajudar na elaboração da final do PITU 2040. Então, existe digamos, no nível técnico, uma boa cooperação, né, entre as duas instituições técnicas, né, da Secretaria de Transporte Metropolitano e a SMT. Legal. O Adelino tem outra... Adelino, quer fazer a pergunta falando? Não sei se você está podendo abrir o microfone. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Deixa eu te falar uma coisa. Ele respondeu a integração técnica, né? Mas o problema maior é a integração institucional, política, falando, né, diretamente, né? Eu queria que ele visse as dificuldades que ele teve dessa integração, que ele chama mais humana do que técnica. E uma outra coisa é a segunda pergunta que vai vir, né? Que é sobre a integração. O que eu perguntei mesmo, Tainá? A efetivação das metas do plano, como que está? Como é que está hoje? Porque a gente é muito bonitinho, eu participo, eu trabalho com isso aí, né, no Ministério do Desenvolvimento Regional, e como é que foi o ex-post, como é que foi a avaliação, né? Depois de 6 anos, né, que foi publicado, como é que foi feita as metas, quais foram as dificuldades, entendeu? E quais são os resultados mesmo para a população, para a sociedade que o plano trouxe? Assim, só mais um, né? Porque a parte técnica a gente não tem discussão, né? São Paulo está na cabeça lá em cima. Muito obrigado, Tássio, muito, muito bem apresentado. Eu que agradeço. Obrigado, Adelino. Então, com relação à gestão política, existe digamos assim, uma instituição que é o CDTI, né, que é uma instituição específica, né, que é um encontro entre a institucional, entre a prefeitura, entre as diversas prefeituras, as empresas do Estado que atuam na área de transporte, né? A gente sabe que a gestão política, muitas vezes, pode ser bastante, como eu vou dizer, mais, assim, um pouco mais dificultada de você conseguir, eventualmente, casar digamos, os objetivos do campo político, né, da gestão municipal, da gestão do Estado. Cria mais um pouco de obstáculo. Cria obstáculos, né? Oi? Desculpa, Adelino, não sei se eu te cortei. Estou falando que cria obstáculos, né? É um grande problema em todos os lugares. Por exemplo, né, a gente tem uma questão que é importante, né, que ainda precisa avançar, eu diria, que é, por exemplo, a questão tarifária, né? Existe uma cobrança por tarifa, né, que é uma cobrança feita dentro da cidade de São Paulo, mas você também tem uma tarifa que é a mesma, que é cobrada quando o usuário utiliza o sistema de transporte ferroviário ou metroviário, né, com um complemento de passagem, né? Existe também outras tarifas cobradas, digamos, do deslocamento intermunicipal. Então, cada empresa, né, dentro do sistema municipal ou do sistema estadual, tem as suas empresas contratadas, né? Então, na verdade, cada contrato é uma gestão específica. Então, a MTU tem sua gestão específica com as empresas que ela contratou, né? Então, esses são contratos normalmente de longo período, né? Então, digamos, para fazer uma gestão mais metropolitana, digamos, criar aí, como existe em outras cidades do mundo, né, um único bilhete metropolitano que serve para qualquer viagem feita para qualquer origem e destino, né, dentro de uma única região metropolitana, como a gente vê em cidades como, sei lá, Nova York, Paris, outras cidades, a gente vê cartões desse tipo, né? Enfim, são outras formas de gestão, né, da questão, né, do deslocamento. Então, a gente ainda assim, digamos, a gente pode dizer que é um obstáculo, né, ainda a ser vencido, né? A gente tem uma gestão única como sistema como um todo, né? Mas tem muito a ver com a própria característica institucional e política brasileira, né? Então, nós temos o Estado, né, e os municípios, mas nós não temos, digamos, um nível, uma autoridade metropolitana cuidando, né, de
desse assunto, né? Com a capacidade de gestão do sistema como um todo, né? Então, isso é uma instituição que existe, por exemplo, em outros países, mas no caso brasileiro não existe. Então, nós temos as autoridades municipais e estaduais, né? Então, esses assuntos de interesse metropolitano precisariam ter, talvez, uma institucionalização feita de uma outra forma para que a gente pudesse, no futuro, então, avançar para uma unificação completa do sistema, que seria o ideal. Outra Obrigado. pergunta que você fez, eu não acho que é isso, né? Sobre a política, né? Acho que é isso. Alguém tem uma outra pergunta? Eu queria voltar a fazer um bate-bola agora, perguntar talvez para o Guilherme e também se o Tasso pudesse comentar, que a gente fala muito os diferentes grupos sociais que utilizam o transporte público, né? E como isso, a experiência no transporte público muda muito de pessoa para pessoa. O Guilherme falou um pouco disso na fala, né? Até questões de mobilidade feminina. A gente sabe que as mulheres usam mais o transporte público do que os homens, em geral, né? Relativamente. A gente sabe que quem utiliza o transporte público no Brasil é uma população de mais baixa renda. Então, eu queria saber como que, principalmente na pesquisa Quali-ônibus, Guilherme, como que isso é considerado e, com base na experiência, vocês já aplicaram o Quali-ônibus em várias cidades, né? Ou apoiaram a aplicação em várias cidades. Como isso tem aparecido, se você pode compartilhar um pouco com a gente, né, da importância de considerar esses indicadores, e também do Tasso, depois, como que esses diferentes grupos foram considerados no diagnóstico do Planmob de São Paulo. Perfeito. Bom, então ali na pesquisa Quali-ônibus, né, assim, vou separar em dois momentos. Né? Primeiro, como é feita a amostragem, né? A gente acaba fazendo pela demanda da rede de transporte coletivo, e daí distribuindo entre as linhas, de acordo com a demanda de cada linha e por faixas horárias. Né? Então, assim, a grosso modo, esse seria como é feita a amostragem, né, sistemicamente falando, e daí, em cima dos resultados obtidos, né, que daí sim a gente faz esses recortes para analisar as questões de gênero, até mesmo entender quais são essas diferenças de percepção, enfim, não só em gênero, mas etnia também foi uma das perguntas que a gente acabou incluindo mais para frente, né, em termos de idade, em termos de renda. E com base nisso a gente começa a fazer essas comparações. Por exemplo, recentemente a gente fez uma análise sobre gênero para Fortaleza e Porto Alegre, né, mais especificamente. E daí a gente viu, né, que assim, a gente avalia por 16 fatores da qualidade, e a gente tende muito a achar que adotar uma coisa que é a média, né, achar que tudo é linear e impacta do mesmo jeito, quando na verdade diferentes fatores, diferentes aspectos são percebidos mais positivamente, mais negativamente, ou não tem qualquer influência na nossa avaliação da satisfação geral. Então, o que a gente fez recentemente, até mesmo em parceria com o MIT, foi entender quais seriam esses pesos de cada um dos fatores, o quanto eles impactam na satisfação geral. E daí a gente viu que as mulheres elas tendem a avaliar como mais importante mais fatores da qualidade, enquanto homens têm um conjunto mais restrito de fatores que impactam na avaliação. As mulheres acabam atribuindo uma importância muito mais, não muito mais, né, mas a alguns indicadores a mais do que homens. E uma das diferenças que a gente viu, claro, isso vai variar muito de cidade para cidade, porque a percepção varia de cidade para cidade, né? O que elas estão acostumadas a um sistema, o que elas consideram como bom ou ruim, né? Uso uma analogia que dá para fazer assim, feijão, que é uma comida extremamente popular no Brasil. Tu traz um estrangeiro para comer feijão, ele vai perceber aquilo de uma forma muito estranha, assim como a gente vai, sei lá, para a China e insetos não tem nada a ver. Mas, enfim, voltando aqui para o foco do transporte, né? Isso ajuda também a definir ações que são mais específicas para cada recorte de população, né? Então, em Fortaleza, as mulheres tendiam a avaliar a segurança pública de forma mais impactante, assim como também a questão de acesso à informação. São coisas que, digamos, protegem esse deslocamento, né? Minimiza a exposição ao risco. Mas, para além disso, né, se a gente quer... essa pesquisa Quali-ônibus é quantitativa, né? Então tem toda a preocupação estatística e tudo mais para chegar nessa amostragem. Mas também podem ser feitos, né, que a gente tinha falado, a questão dos grupos focais. Se eu quero ir mais a fundo de entender determinadas
percepções de uma diversidade ainda maior de pessoas, eu usar esse momento como uma colheita e daí, eventualmente, usar esses insights, né, que a gente acabou escutando, para alimentar a pesquisa quantitativa que vem depois, né, e construir algumas afirmações, construir alguns questionamentos com base no que foi levantado nessa pesquisa com o grupo focal. Então, não sei, em termos gerais, mais ou menos é assim a abordagem que a gente dá, né? E esses direcionamentos acabam levando a ações mais específicas. Né? Mas eu fico feliz em esclarecer qualquer ponto que seja necessário. Então, Tainá, complementando, né, a questão, o comentário habilidade, fazendo esse exercício de rever, né, aquilo que foi feito em 2015, 2014, eu diria até que tem um certo envelhecimento já, né? Principalmente no que diz respeito especificamente a essas questões ligadas a gênero, né, a etnia, né? Embora a gente tivesse, durante a elaboração do plano, uma preocupação de ouvir esses grupos, né, dentro do âmbito do conselho, ou nessas reuniões temáticas que foram feitas, existe assim uma ideia aqui sobre o princípio, digamos, da universalidade do sistema que tem que ser assim que estava sempre sendo perseguida também, né? Ou seja, você tem que ter um sistema de boa qualidade para todo mundo o tempo todo em qualquer lugar da cidade, né? Mas de fato existem questões específicas, né? A gente tem que ter, assim, acho que aprender a construir esse olhar, né? Para esses grupos, acho que ainda é um trabalho que digamos assim, a gestão pública em São Paulo tem que ampliar, né, digamos assim, a sua visão para esse segmento. Dentro lá, especificamente da Secretaria de Transporte, eu diria, dentro da SPT, a gente tem um grupo de pesquisa, né, tem um setor de pesquisa que trabalha com isso já há bastante tempo, inclusive desenvolvendo digamos assim, ações de campanha pública, né, direcionadas justamente para esses grupos, por idade, por gênero, né, e por etnia. Né, são essas pesquisas feitas, né, pela nossa área de pesquisa da SPTrans, há bastante tempo então trabalha com esses segmentos, né, com essas pesquisas segmentadas, para ver como que, né, as mulheres, né, veem, por exemplo, o sistema, quais são as principais reivindicações, né, e com isso a empresa vai descobrindo as diferenças e mais importante, que eu acho que a gente tem que avançar, que acho que é justamente conseguir incorporar isso nos projetos, né, que acho que isso seria o fundamental, né, eu confesso uma certa dificuldade de ver como isso seria incorporado em projetos, né, mas questões como iluminação, segurança, dimensionamento, né, seriam aquelas que eu vejo, em princípio, que poderiam ser, que a gente poderia avançar mais, né, para melhor atender. Né. Eu vejo também que tem uma boa parte disso está, digamos, fora do âmbito específico do transporte, mas também na questão da segurança, da iluminação pública, né, que são, digamos assim, sistemas complementares àquilo que é feito dentro especificamente do transporte coletivo, né. Mas, por exemplo, aqui no nosso último trabalho que a gente tem feito, que é o projeto do Corredor Aricanduva, né, o próprio sistema de financiamento feito pelo Banco Mundial, né, já previu, então, estudos considerando esses grupos específicos, né. Esses estudos têm sido elaborados, então, para a obtenção desse financiamento, aliás, a Prefeitura acabou de conseguir, né, autorização para o financiamento, então, do Corredor Aricanduva. Então, eu acompanhei uma parte desses trabalhos e esses estudos, né, foram feitos de maneira complementar aquilo que, enfim, além da própria proposta técnica, digamos assim, né, para a elaboração desse corredor. Legal. De fato, acho que o desenho, a incorporação do gênero é muito transversal, né? A gente já mostrou alguns eventos do Acesso Cidades, do exemplo de Maputo, por exemplo, que pegou a perspectiva de gênero para desenho das estações, né, de transporte público, que não eram amigáveis para as mulheres e que aumentava a sensação de segurança, de insegurança, né? Você comentou ali também de que o corredor Tiradentes é muito mais bem avaliado, né? Muito melhor avaliado pelas pessoas do que não. Imagino
me questiono se isso não tem um recorte de gênero também, se existe diferença entre avaliação entre homens e mulheres no corredor. Assim. Uhum. O Marcos, não sei se o Marcos quer fazer a pergunta ele mesmo, que colocou no chat, ou se leio aqui? Sim, obrigado. Bom, eu acho que a questão da minha primeira pergunta, que era a questão de gênero, eu acho que é uma preocupação muito mais ampla do que ouvir os grupos, né? Digamos assim, a equidade de gênero não é garantida simplesmente ouvindo opinião, mas tem que ter mesmo uma inserção mais profunda aí dentro do próprio sistema, vai desde a estrutura física, né, como você mencionou aí, de Maputo, mas até mesmo de formação de cultura voltada para isso, né? Mas eu me considero já contemplado com a avaliação que você fez, a abordagem que você fez anteriormente. Mas eu tinha uma segunda pergunta que era justamente um desafio que nós estamos enfrentando em Goiânia, que é a realização de um plano de mobilidade, em que nós estamos fazendo uma pesquisa de origem e destino no momento que as pessoas estão mudando de hábito. Acho que no caso de São Paulo foi feito antes, né, da pandemia, e a minha pergunta é, o que vocês vão fazer agora com essa mudança de hábito, já que o plano foi desenhado em cima de uma OD anterior a essa reviravolta aí na forma de se mover da sociedade? Eu acredito que a gente vai ter que, enfim, encontrar meios de avaliar essa alteração, né? Então, o meio que a gente tem utilizado é avaliar a nossa bilhetagem eletrônica, né? A gente percebe, através do uso do bilhete, essas variações no sistema de transporte. Chegamos a ter aí uma queda que beirou 50% naqueles primeiras semanas, né, de risco lá da pandemia. Depois foi sendo suavizado, mas reduziu para uns 40%, e ficou muito tempo entre 30% e 40%. E hoje, mesmo hoje, né, digamos assim, próximos do fim desse ciclo, a gente ainda tem uma redução, né, do uso do coletivo, né? E uma redução, assim, que aí fica uma dificuldade até de você avaliar o quanto disso ainda se deve à mudança de hábito, de fato, das pessoas que estavam utilizando o transporte coletivo, e o quanto disso também não é reflexo da própria crise econômica. Nós passamos aí por um processo de aumento da taxa de desemprego na região metropolitana muito grande, e com a taxa de desemprego alta, você tem muito menos vale-transporte, você tem muito menos pessoas, né, no nosso, digamos, na faixa dos tradicionais usuários do ônibus, em condições de pagar a passagem, de fazer a sua viagem. Então, a gente tem aí os dois problemas simultâneos, né? Tanto a questão do aumento do home office, né? E como, na verdade, a redução dos usuários em função das condições econômicas, né? A gente imagina que enquanto a gente não tiver uma melhoria, né, das condições, a gente ainda vai ter digamos, um sistema, a gente vai ter uma redução significativa ainda durante um bom tempo aí desse número de viagens feitas na cidade, né? Então, estamos convivendo, digamos, com os dois problemas, né? Até só comentar um pouquinho, que eu estava trabalhando com esses dados ontem, que a SP Trans fez uma pesquisa de hábitos, né, de mudança do comportamento durante a pandemia. E estava mexendo justamente com os dados ontem, então tem esse número na cabeça, de que 30%, né, dos usuários que responderam à pesquisa tiveram que trabalhar remotamente, e desses 30% ia continuar em home office depois da pandemia, o que dá uma redução no teletrabalho, uma taxa de teletrabalho aí dos ocupados de 10%, 9% alguma coisa. Então, isso já mostra uma redução, mas também não é gigantesca, né? Tipo, acho que é outra forma de olhar o sistema, de trazer outras pessoas, porque o teletrabalho não é necessariamente um problema, né? O problema é a pessoa que está deixando de usar o transporte público para usar o transporte privado, né? Acho que é aí que está o cerne na questão. E também a gente observou nos gráficos que estavam tratando, especificamente nesse período da pandemia, desses acompanhamentos que foram feitos durante a pandemia, um dos gráficos que me chamou a atenção foi justamente ver a participação do teletrabalho nas rendas mais altas, né?
enquanto a faixa de que está em teletrabalho das rendas médias e baixas, assim, principalmente a renda mais baixa, onde a gente tem a maior parte dos usuários do transporte coletivo, é muito menor, né? Então, digamos assim, eu tendo a acreditar que as condições de emprego estão pesando bastante, tendo em vista também o período anterior a isso, digamos, de 2008, 2012, que o nosso sistema teve mais carregado foi justamente nesse período, né, em que a gente tinha uma atividade, o nível de atividade econômica da cidade, a região metropolitana, estava muito maior, né? A gente teve uma redução no número de viagens geral na cidade, né? Já vinha, na verdade, como foi dito no começo, né, dessa nossa conversa, a gente já vinha com foi o Guilherme mesmo que disse, né, já vinha com uma redução, né, já vinha convivendo com uma redução do número de viagens, em geral, inclusive motorizado, na região metropolitana, em função da redução da atividade econômica. A gente batendo em 2019 num determinado nível, aí a gente teve a queda por conta da pandemia, né? Então, eu não sei onde está. Não fosse a pandemia, certamente a gente, mesmo mantendo, né, um processo de redução, né, dessa atividade, provavelmente estaríamos com menos viagens ainda, né? Enfim, mas isso depende muito de como vai andar, né, a nossa economia daqui em diante. Está contemplado, Marcos? Quer comentar alguma coisa? Não, agradeço a atenção pela pergunta. O fato é que nem sempre a gente mensurar a fuga do transporte coletivo nos dá elementos para saber e onde é que esse pessoal foi parar, né? Nós estamos tendo muita preocupação com uma proliferação muito grande de elétricos, esses motociclos elétricos, que não tem regulamentação ainda. Brasília, Goiânia já era a capital, proporcionalmente falando, a capital que mais tem motocicleta, agora que está mais tendo motocicletas elétricas e acidentes envolvendo motocicletas elétricas e falta de regulamentação. Essa fuga parece que saiu um pouco do controle ainda da informação da gente. A proliferação das bicicletas misturada aos veículos, um negócio impressionante que está acontecendo, pelo menos é o que nós temos observado empiricamente aqui, mas a pesquisa de origem e destino que está sendo realizada neste momento, de forma online, ela tem revelado muito isso aí. Começou com a pandemia, reforçado pela crise, mas, de fato, acabou existindo uma mudança de convicção, né? A pessoa, não é porque ela estava consciente para diminuir emissões, mas ela disse, olha, tem que mudar o modo de viver, seja para evitar esse mundo aglomerado, seja para não comprar gasolina. Obrigado. Tem esse fator gasolina, que talvez esteja segurando também, né, as pessoas do transporte público agora. O Hélio colocou no grupo, eu sei que já foi respondido pelo Guilherme, mas como tem muita gente que vê essa oficina depois por YouTube, acho que se, Guilherme, você puder comentar um pouquinho, que o Hélio comentou sobre qual é o percentual ideal de amostra para realizar a pesquisa de satisfação no transporte público. Sei que você já respondeu ali no chat, mas se puder comentar um pouquinho, daí todo mundo que vê depois pode ver também. Claro. Bom, então, ali dentro da metodologia da Quali-ônibus, né, a gente acaba considerando as linhas que representam 90% da demanda do sistema de transporte coletivo, né, e daí, em cima disso, a gente faz a distribuição dos questionários, né, considerando as 3 faixas de horário, que são o pico manhã estendido, o entre picos e o pico tarde estendido, né? E essas faixas elas variam de acordo com o comportamento, né, o padrão de deslocamento em cada uma das cidades. Então, o pico estendido não é sempre das 7 às 10, né? Algumas vão começar às 6, outras vão começar, inclusive, antes, né, 4h30, quanto mais espraiadas a cidade, né, mais cedo tende a iniciar esse pico manhã estendido, né? E assim que a gente vai fazendo. Imagino que vocês devem considerar também localização da cidade, fazer algumas pesquisas internais mais periféricos, outros centrais, não sei se existe alguma uma indicação sobre isso. Isso, como ela é distribuída de acordo com a demanda de cada uma das linhas, né, as linhas elas já vão refletir a concentração, a existência desses polos geradores em cada um dos locais, né? Então, a gente pega a demanda das linhas e daí o número de questionários que cada linha
recebe é de acordo com o número de passageiros transportados. Legal. Alguém tem mais alguma questão para o Guilherme, para o Tácito? Está aberto. Ou comentário também, quiser compartilhar a experiência do seu próprio município. Tá bom. Então, desencaminhando o final, não sei se o Guilherme também tem alguma consideração que gostaria de fazer, reforçar algum ponto? Tranquilo? Tá bom. Perfeito, gente. Então, a gente termina mais cedo hoje. Queria agradecer imensamente a participação do Guilherme e do Tácito por compartilharem a experiência de vocês aí conosco. E também agradecer a todos que estão participando aqui. Mais uma oficina. Lembrar que a próxima oficina vai ser sobre planejamento territorial. Então, como incorporar e articular políticas de uso e ocupação do solo com políticas de mobilidade urbana. Então, a gente vai ter a participação da Clarice Link, do TDP, e do Rafael Pereira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas que a gente comentou aqui, até de acessibilidade, que vai ser no dia 12 de abril, que é fora a próxima terça, na outra, também às 2 horas, utilizando o mesmo link que vocês utilizaram para entrar nessa sala aqui. Então, muito boa tarde para todo mundo e a gente se vê daqui 15 dias. Tchau, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito bem. Muito bem? Oi, Dani. O Tainá, você manda o link aí, porque eu não assisti as primeiras, eu perdi o início. Claro, Tá bom? todas as oficinas ficam gravadas no YouTube, eu vou te mandar o link por e-mail. Tá. É porque eu entro no link, aí ela me dá sempre a última.